Você está ouvindo o Up Talks, ideias, conselhos e boas histórias para você aprender, provocar e transformar em ação. Fala pessoal, bem-vindos a mais um Up Talks. Hoje um Up Talks que eu confesso que para mim é especial. Toda vez que eu converso com pessoas que me inspiram, e o Paulo particularmente é uma pessoa que me inspirou muito, mas a gente já vai falar do Paulo, porque hoje é dia de falar de um tema que para mim mexe muito e minha vida mudou depois que eu conheci o Paulo, que foi e é o meu mentor de oratória, e hoje a gente vai falar de comunicação. Paulo, bem-vindo. Obrigado, Marcão. Obrigado pela oportunidade. Falar de comunicação para mim é a minha vida, meu olho fica até brilhando, porque eu faço isso com muito amor, sabe, Marcos? Porque a comunicação mudou minha vida e eu vejo como que muda as pessoas também. Então, assim, vamos trocar uma ideia aqui e mostrar para as pessoas que comunicação é uma ferramenta muito importante. Obrigado pela oportunidade, vamos trocar ideias aqui. Bora. É engraçado, Paulo, porque as pessoas acham que oratória, né, é falar bonito. Como se oratória fosse só falar bonito. Não que não seja, sim, mas que como se fosse somente falar bonito, né? E hoje a ideia é que a gente desmistifique um pouco dessas questões, né? Entre um pouquinho mais o que é comunicação, o que não é, como fazer, como melhorar e tudo mais. Mas antes, eu queria saber quem que é o Paulo Felipe e quem que é o Paulo Tagarella. Onde que um encontrou o outro? Ótimo. Conta essa história pra gente. Vamos lá. Bem, eu sou o Paulo Felipe, tenho 40 anos, eu sou da região do Barreiro ali, nascido e criado no Barreiro, então assim, as minhas raízes estão lá. Por que eu estou falando disso? São raízes mais humildes, raízes que o simples vale muito. E por que isso é importante? Porque em comunicação o simples vale muito. Você falou sobre falar bonito, é bom ou é ruim? Depende do momento. Então assim, sou uma pessoa lá no fundo da alma, vamos dizer assim, com as características mais tímidas. Pode parecer um contraponto, um professor de oratória ser tímido, mas é exatamente assim. Se vocês repararem aqui durante a conversa, eu não sou o cara mais extrovertido, mais falador, porque cada um tem uma característica e é isso que eu quero trazer aqui para vocês hoje. Tirar esse mito de que para falar bem eu tenho que ser o Zé Conversinha, eu brinco desse jeito. Cada um tem o seu jeito, respeite o seu jeito. E desde que eu percebi que comunicação mudava a vida, eu precisei ir em busca disso, Marcos. Eu fiz teatro, eu fiz oratória, eu fiz terapia, eu fiz tudo que você imaginar, porque a comunicação travava a minha vida. Tem alguns episódios, deixa eu contar um rápido aqui. Eu fiz o meu TCC e aí eu não tive coragem de apresentar o meu TCC. Uau. Meu TCC era no sábado, na sexta para o sábado eu tive uma crise de enxaqueca que eu nunca tinha tido na minha vida. Foi algo assim muito forte e, querendo ou não, foi uma virada de chave também. Porque eu era aquele menino na escola, provavelmente alguém que está nos escutando aqui também já fez isso. Eu faço e você apresenta. E aí a pessoa que ficava grandona... Você era o que fazia ou o que apresentava? Fazia. Eu era o que fazia, o que estudava, o que trabalhava. Tinha alguns colegas que só ficavam na esbórnia, só, opa, fez? Fiz. Isso não faz sentido, sabe? Nós temos muito o que contribuir com os outros. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua vivência. E aí você falou quando que o Paulo Felipe, tímido, encontra com o Paulo Felipe da Tagarella. Foi uma oportunidade também de negócio. Eu sempre fui muito inquieto. Por mais assim tímido que eu sou, minha cabeça não para, eu sou muito criativo. E eu já tive agência de marketing, eu já tive marca de roupa, já tive lava-jato, já tive tudo que você imaginar. E aí, olha como que Deus coloca as coisas no momento certo. Depois que eu fiz o curso de oratória, lá, isso foi o que, 2008, 2009, as pessoas me perguntavam sobre o curso de oratória. Não, você fez, como é que foi e tal. Só que teve um período em 2015, olha que coisa doida. 2015, umas 6 pessoas me perguntaram praticamente assim, em sequência. E aí eu fiquei, gente, tem negócio. Tem um negócio aí. Tem negócio. E aí, Marcos, eu peguei e comecei a estudar, cara, assim, em questão de 15 dias. Fiz a primeira turma com os colegas ali que perguntaram. Foi uma turma bem mais ou menos, bem tosca. Mas eu fiz a primeira turma ali
e eu comecei a perceber que eu precisava me dedicar mais. Então são 11 anos de dedicação assim plena sobre comunicação para chegar aqui hoje. Não é do dia para a noite, nós vamos falar muito sobre isso, é uma construção, é um processo. Quem nasce com habilidades mais reais de comunicação tem mais facilidade. Isso não significa que uma pessoa mais fechada não consiga, mas como qualquer outra coisa na vida, e você que é músico sabe disso, se você ficar muito tempo sem tocar o seu instrumento ali, você vai dar uma enferrujada, e é a mesma coisa para a comunicação. É prática, é processo. Então o Paulo Felipe, tímido, ele encontrou uma oportunidade de negócio e hoje nós estamos aqui, 11 anos depois, mais de 5.000 pessoas formadas e uma delas você. Então vamos falar muito sobre comunicação e inspirar essas pessoas aí. Boa. Cara, você falou uma coisa que me chamou a atenção, que você travava. Sim. E eu converso às vezes com as pessoas e até a gente estava comentando aqui agora há pouco de uma pessoa que te procurou tal, que ela trava. E eu acho que é uma coisa muito comum, o travar. Né? Eu, por exemplo, eu sou tímido, mas eu não sou de travar. Mas eu sou de talvez, ou eu era, quando eu não me preparava, quando eu não tinha as ferramentas, de meio sair atabalhoado, olha que palavra bonita. Trava-língua. Trava-língua total. Por que as pessoas travam na hora de falar? Tá, vamos lá. Alguns pontos importantes aqui que nós precisamos pensar. Um deles, o principal, você falou algo parecido assim. Quando eu não me preparo, eu vou meio que atabalhoado fazer as coisas. Então esse é o primeiro ponto, é a preparação. Não adianta, Marcos, a pessoa aí, deixa comigo que eu vou sem preparação. Pode dar certo? Pode. Mas pode dar muito errado. Então, por exemplo, quando você me convidou, hoje eu te perguntei o quê? Qual que vai ser a pauta? Qual vai ser a pauta? Para quê? Para que eu pudesse me preparar. Não era para eu definir quais as perguntas, porque o podcast é seu. Eu queria simplesmente me preparar. Então a preparação é fundamental. Essa trava, ela acontece muito por falta de preparação, por autoestima baixa. Tem pessoas que naturalmente já, eu não consigo, ó céus, ó vida. A pessoa já tem isso meio que enraizado. E aí entra outra questão, não só de oratória, mas de cuidado mental. Cuidado mental, porque as pessoas, ainda mais nessa época de internet, querem aparecer o tempo inteiro e aquela pessoa que tem dificuldade, ela fica se culpando porque ela não consegue e aí ela vai ficando cada vez mais ansiosa. Ela tem medo de ser julgada? Tem medo de ser julgada porque ela não nasceu para aquilo na cabeça dela. Mas na verdade não é que não nasceu para aquilo, é que ela não está preparada para aquilo. Mais uma vez voltando à música aqui, eu não entendo nada de música. Me dá um violão aqui. Vai ser um blum, blum, porque é o que eu sei bater nas cordas. Mas o que adianta eu bater nas cordas sem saber qual nota eu vou colocar naquela música? Então, quando a pessoa ela não tem as informações, de fato ela não vai conseguir fluir e aí vai travar. Entra outra questão interessante também, que é a pressão. Dentro de empresas, a pressão vai acontecer. Não adianta eu falar no país da Alice das Maravilhas lá que a empresa não tem pressão, porque tem resultados. E aí quando a pessoa chega, por exemplo, para conversar com o CEO da empresa, meu Deus, é o CEO, e aí já travou. E se ela começar a mudar a linguagem dela? Por exemplo, vou conversar com o CEO da empresa, não é uma grande oportunidade de serviço? Com certeza. Então é começar a entender a comunicação como uma aliada e não como algo que vai acabar comigo. Eu gosto muito de falar, Marcos, que é um processo. E esse processo, para você passar por fase a fase dele, você tem que ter as orientações certas. Não é uma receita de bolo. Existem momentos, existem cenários para você melhorar a comunicação. Então, da mesma maneira que você cuida das suas atividades físicas, que você tem um processo, você não começa fazendo supino com 100 quilos. Não. Começa só com a barra. Daqui a pouco coloca 5 de cada lado. Da comunicação é a mesma coisa. Processo. Respeitar o processo. Você acha que as pessoas, além de não ter o processo, tem um pouco a ver com a pessoa tem medo de esquecer o que ela vai falar? Talvez porque ela não se sinta com autoridade? Eu acredito que tem muita ligação, viu, Marcos? Porque a pessoa foi chamada para falar. Se ela não tem aquela questão que nós mencionamos anteriormente da autoestima, por que eu?
E aí, a autoridade dela vai onde? No chão. Sim. E aí ela já começa a falar, a linguagem corporal já entrega que ela está nervosa. Então, essa questão de entender o que você vai falar para você ter a autoridade e passar, faz uma diferença muito grande. Esquecer, gente, é extremamente normal, porque você é um ser humano, você não é um robozinho de comunicação. E aí entra naquilo que eu mencionei da pressão. Quando você está pressionado, o que você quer? Você quer sair daquela situação de pressão, porque é uma ameaça. Então, o que você menos quer é falar. Quero sumir dali. Então, entender o momento de pressão e como sair dele com a preparação. Por exemplo, a primeira palestra que eu fui foi algo assim muito legal, que foi na Vale, lá em Itabira, e eu tinha 1 ano de tagarela, então ainda era aquela pessoa com resquícios de timidez. Sim. 300 pessoas, Marcos, na palestra. Cheguei lá, olhei aquele auditório lotado e falei, meu Deus, o que eu vim fazer aqui, cara? Só que lá no fundo, na hora que eu falei, meu Deus, o que eu vim fazer aqui, veio uma mensagem imediatamente, você está preparado, porque eu estudei demais. A palestra era, vamos supor, daqui 15 dias para frente. Estudei muito. Cheguei lá e consegui fazer uma palestra muito adequada para aquele ambiente. Então a autoridade, ela vem muito da preparação, vem muito da sua autoconsciência. E é importante também, vamos trazer aqui para a sua área de atuação, quando você não sabe exatamente a resposta, aquilo vai trazer para você ai meu Deus. Mas quando você entende que falta um conteúdo, falta uma informação, você procura aquela informação, por consequência a sua confiança volta. Então tá vendo como que tudo vem encaixando, processo. Eu vou falar isso eternamente com os meus alunos. Porque tem pessoas que, vou fazer um curso de oratória e agora eu falo bem. Beleza. Faz o curso e não segue os processos. Vai voltar a estaca zero, porque agora você tem as informações, sabe o que fazer, só que você não faz. Então, mais uma vez, processo. Que não é só ferramenta, né? Não é só conteúdo. Não adianta você ter o conteúdo. Você precisa da ferramenta, não adianta só você ter ferramenta se você não tem um conteúdo. É um pouco de tudo, né? É tudo. Por exemplo, sei jogar futebol, mas não tenho uma bola, que hora que eu vou jogar? Sim. Sei jogar futebol, tenho a bola, mas não tenho a quadra. Onde você vai jogar? Então é a mesma coisa. Eu tenho um conteúdo aqui, dependendo da forma como eu te passo esse conteúdo, eu vou te passar uma mensagem completamente diferente. Eu posso, por exemplo, falar com você, oi Marcos. Eu posso falar, oi Marcos. Usei a voz errada na segunda parte. Na primeira foi um oi de conexão e no segundo foi um oi de vou te matar. Uhum. Então eu usei a ferramenta, o conteúdo com a ferramenta errada. Isso faz total sentido o que você falou. É interessante porque assim, pelo que você está falando, oratória não é dom. Não. Oratória é treino. Oratória é treino, é uma habilidade. Claro, existem pessoas que são mais, no popular, conversadas. E aí, quando elas aplicam aquilo ali, fica ainda mais natural, porque ela já tem um pezinho na comunicação. Agora, nada impede de uma pessoa que é mais tímida conseguir passar a mensagem. Porque agora ela já tem um conteúdo, ela tem que ter o conteúdo, porque senão vai entrar no quê? Aquela pessoa que fala e não fala nada com nada. Isso não é comunicar. Falar muito não significa falar bem. Então a pessoa ela tem a técnica, tem o conhecimento, não importa o perfil dela. Cada um tem um jeito. Imagina só, lá, não fly mesmo. O Marcelo, ele é um cara mais tranquilo e o Mazinho é mais expansivo. Sim. Cada um passa a sua mensagem de um jeito, mas ambos com estratégia, com técnica. Então é importante dar o devido cuidado para a comunicação e entender que não é um dom, é um trabalho. O que essas pessoas que naturalmente são conversadas, o que elas têm que a gente consegue trazer para eu, por exemplo, para mim, por exemplo, que não sou naturalmente conversado? Uhum. Vamos lá, a pessoa que ela é mais conversada, o que ela é? Depende da característica do ambiente. Por exemplo, uma pessoa que é mais conversada, ela é melhor para quê? Comercial, por exemplo. Ela, com qualquer ambiente, ela chega, conexão e por aí vai. Ela consegue se conectar rápido. Então, a forma de abordar dela é mais natural, um bate-papo. A pessoa está aqui, ela tem uma energia que todo mundo olha, nossa, eu quero conversar. Agora, por outro lado, nós que somos mais tímidos e introspectivos, o que nós temos de bom? Nós somos mais o quê? Observadores.
Então, a pessoa que observa mais, ela consegue conectar a mensagem na hora certa. Ela não fala por falar. Então, é entender que cada um tem o seu perfil. Não adianta também a pessoa ser extremamente conversada e aí ela vai para uma equipe que é extremamente técnica. Por exemplo, lá na OnFly tem as pessoas de tecnologia. São extremamente técnicas mesmo. E aí elas pegam uma pessoa que fala muito, aquilo enche a cabeça delas, elas ficam, meu Deus do céu, para de falar, para de falar. E o contrário também, não adianta você colocar um cara muito reservado para ser um cara de comercial, linha de frente. Não vai adiantar 100%. Então é entender o cenário, entender o que cada perfil traz de mais relevante para o momento ali. É um erro, então, eu posso falar que é um erro, então, a pessoa que tenta copiar um estilo. Eu quero tentar copiar o estilo do William Bonner. Por exemplo, eu tenho uma tia minha que é falecida, infelizmente, que ela falava que eu ia ser o próximo William Bonner, porque meu sonho era fazer jornalismo. Então, não cheguei a ser o William Bonner. Você é o Marcos Nunes. Eu sou o Marcos Nunes. É um erro as pessoas tentar copiar o estilo de um vendedor, de um palestrante, de um influencer, de um jornalista. Ô Marcos, de todo o coração eu falo que é um grande erro. Porque cada um tem o seu jeito. Imagina só, se eu tentar ser... Olha que legal, gente. Se vocês pesquisarem muito sobre o professor de oratória, no YouTube tem vários, e os caras são todos conversados, aquela bagunça, eles são engraçadões, e eu não sou assim. Eu sou um cara mais analítico, eu sou um cara mais técnico. Então eu pego essas características e adequo ao conteúdo que eu quero passar. Então cada um tem um estilo. Eu posso tentar ser engraçadão? Posso, mas imagina uma situação, eu tento ser engraçadão, faço uma piada, ninguém curte. Eu vou ficar assim, nossa, você tá vendo? Aqui que eu arrumei. Então assim, cada um tem a sua essência, nada impede que eu possa me inspirar. Então vou trazer aqui uma análise mais técnica da situação. Tem dentro da programação neurolinguística, a famosa PNL, tem um dos pontos que tem o nome de modelagem. O que é a modelagem? É você observar no outro aquilo que é legal e trazer para o seu perfil. Por exemplo, eu acredito que o Faustão seja um comunicador muito bom, senão eu não estaria em 90 anos na televisão. O que ele tem de legal, na minha concepção? Ele pensa muito rápido. Ele pensa muito rápido. Agora, o que ele tem de chato? Interrupção. Então, ao entender que interromper as pessoas não faz parte do meu estilo, opa, não quero. Agora, pensar rápido, poxa, que legal, como é que ele pensa rápido? Então, ele lê muito, ele tem um mapa mental já desenhado na cabeça dele daquilo que ele quer falar. Então, eu pego uma característica daquela pessoa e tento adaptar ao meu estilo. É adaptar, não é copiar. Porque se você copia na íntegra, pode funcionar? Pode. Mas uma hora a máscara cai. E na hora que a máscara cair, você vai sentir que está sendo falso. Se você sentiu, imagina as outras pessoas. Nossa, o Marcos está tentando forçar a amizade aqui. E uma vez que você criou uma imagem falsa, você afasta daquela pessoa. Você tem seu estilo, entenda o que tem de positivo, o que pode ser trabalhado e caminhe com ele. É engraçado, você está me fazendo lembrar da nossa primeira mentoria. Você virou e falou, cara, se você é um cara tímido, seja tímido, explore isso. Você não tem que sair forçando ser o que você não é. Porque se você tenta forçar, você vai ficar incomodado. Eu não sou assim, por que eu estou tentando fazer isso? E aí você vai ficar prestando atenção no seu comportamento e vai deixar de lado a mensagem. E aí a mensagem vai ficar quebrada. Cada um tem um jeito, gente. E graças a Deus é assim. Imagina se o mundo fosse barulhento. Todo mundo barulhento. Nossa Senhora. E se todo mundo fosse calado? Que chatura também que seria. Então é importante que cada um tenha a sua característica, entender, respeitar e potencializar. Boa. Falar melhor transforma a vida das pessoas? Você acredita nisso? Muito, Marcos, muito. O falar melhor é entender o que você pode fazer com a sua mensagem. Então vamos voltar lá no início da nossa conversa. Se eu não tivesse entendido que comunicação faz bem, eu não teria por que ir em busca de melhorias. Eu continuaria sendo aquele menino tímido do computador, aquele menino bonzinho do computador.
Só que eu percebi que eu tinha muito para contribuir com as pessoas. E tem algumas histórias, aqui já passaram mais de 5 mil pessoas, então tem muitas histórias. Teve uma que foi muito legal, eu sou muito católico, você também é? Sim. A menina pediu a palavra durante a turma. Antes eu fazia a turma durante a semana e era bem assim, mais rápido, sabe? Um curso mais rápido, mas mesmo assim, olha o que a menina fez comigo. Tirou minha estabilidade toda. Ela falou assim, deixa eu falar uma coisa. Ela falou alguma coisa parecida assim, eu tenho 35 anos, nunca ninguém escutou a minha voz e aqui nesse ambiente eu consegui falar algumas coisas que estavam presas aqui comigo e eu senti uma liberdade. Então por isso eu quero pedir a Deus que proteja a sua vida e da sua família. Cara, acabou. Quebrou. Acabou, não tem técnica de oratória para isso. Então olha como que se eu não tivesse me permitido melhorar a comunicação, eu deixaria de viver um momento espetacular como esse. E quando eu falo disso, Marcão, não é só sobre grana. Quando você fala bem, é claro que você vai ser exposto a cargos mais altos, você vai vender mais. Mas são sobre essas situações assim. Imagina lá você que é pai. Quando o seu filho fala algo que você ensinou para ele e a forma como você ensinou, como que você fica? Nossa, deve ficar grandão, deve ficar, meu Deus, que legal. Mas você só ensinou ele como? Pela sua comunicação. Então a sua comunicação mudou a vida do seu filho. Então uma palavra que você fala com alguém, você pode mudar o dia de alguém. Às vezes a pessoa quer escutar só vem cá, deixa eu te dar um abraço. Só isso que ela quer escutar, mais nada. Não é falar bem, bonito, você não tem que falar num palco para 1000 pessoas. Você tem que falar onde você está e contribuir. Então pode ter certeza que faz uma diferença muito grande. Então, nessa questão do abraço, a comunicação ela vai além das palavras, né? Muito além, muito além. Vamos lá. Tem 3 pilares visíveis. Corpo, que comunica muito. Então, um gesto ou uma falta dele. Um olhar ou a falta dele. Então, o corpo comunica muito. Depois, a voz. Foi aquele exemplo que eu falei. Eu posso passar o tempo inteiro com uma voz desse jeito e a pessoa desmaia. Todo mundo pra dormir. A pessoa desmaia porque... E a parte de organizar o seu conteúdo. Porque você fala não para você, você fala para o outro. E se você não organiza o seu conteúdo de uma maneira simples, vai dificultar a pessoa entender. Imagina só, nós estamos vivendo uma época de 500 milhões de informações por minuto. Sim. E aí você explica algo simples, só que você vai dando voltas e voltas e voltas, aí você já começa a observar a linguagem do outro. O pezinho da impaciência batendo. Você começa a observar que a mensagem não está chegando. Então é ter uma organização de conteúdo interessante. Esses 3 pilares são visíveis. Mas existem outros. Por exemplo, comportamento. Aquela pessoa que quer ser engraçadona o tempo inteiro em um ambiente, fica chato. Ela pensa que está sendo muito legal, ela quer fazer piada o tempo inteiro, ela conversa encostando o tempo inteiro. Então o comportamento dela é ruim. Pessoas que atrasam. Atrasar também comunica. Sim. Comunica o quê? Irresponsabilidade, desleixo, roupa comunica. Então, por exemplo, eu dei o treinamento lá no OnFly semana passada. Normalmente, quando eu vou numa empresa mais formal, eu vou de terno e gravata. Lá eu não fui por quê? É uma empresa mais jovial. Então a minha roupa tinha que minimamente comunicar com as pessoas que ali estavam. Só que eu não sou acostumado a vestir sem ser blazer para dar treinamento. Se eu tiro o blazer, eu vou ficar incomodado. Então eu vesti o mais próximo que eu poderia naquele momento. Então muitas coisas comunicam. E aí eu tenho meio que um clichê que eu explico para os alunos que comunicação são vários detalhes. Sim. E aí você vai juntando os detalhes para entregar a mensagem com menos ruído possível. O ruído vai acontecer. Mas quanto mais eu preparo a mensagem, menos ruído de comunicação. Então não é só falar. Quer ver, Marcão, outro exemplo legal aqui? Eu posso chegar para você e falar assim, desse jeito aqui, ó, presta atenção. Eu estou muito feliz, viu, Marcos? Tá aqui com você. Tô felizaço, viu? Não tá, cara. O texto fala uma coisa, o corpo fala outra.
E aí, no fim das contas, a voz outra, eu vou acreditar na voz, no que eu estou vendo, ou no conteúdo que você passou. Então, é uma conexão de elementos que você entrega a mensagem como você deseja passar. Tá vendo? Não é só falar. Bom ponto, cara. Muito bom ponto. Paulo, pensando assim, quem está escutando agora fala, cara, eu preciso melhorar a minha comunicação. Antes, fazendo jabá, vem fazer o curso com o Paulo, que realmente muda a vida. Mas segundo, pensando assim num plano de ação, o que a pessoa precisa focar? Vamos pensar os 30 primeiros dias. O que a pessoa precisa fazer para ela dar o próximo passo? Ótimo. Ou dar o primeiro passo, no caso. O primeiro grande passo é entender que comunicação precisa ser estudada. Esse é o primeiro grande passo. A pessoa ter consciência. Porque você pode ter uma oportunidade única de falar com o CEO da sua empresa. Só que aí você não está preparado. Você, vou falar de qualquer jeito. Então, o primeiro ponto é crie consciência de que comunicação precisa ter o real cuidado ali. E uma forma simples, Marcos, é o celular. Pega o seu celular e começa a treinar. Põe ele de frente com você ali e começa a gravar o que você quer falar. Porque ali você vai ter informações importantíssimas. Como que está o meu ritmo de fala? Como está a minha linguagem corporal? Como que está a minha linguagem de conteúdo mesmo? Então você começa a treinar. E o que vem por trás disso tudo? Uma palavra mágica. Isso eu falo que é uma palavra mágica porque muda a vida. Disciplina. Se eu comecei a treinar, e aí eu treinei oratória hoje, minha energia está lá em cima, nossa, eu vou treinar, aí no segundo a energia vai caindo, você para de treinar. Então treina 10 minutos por dia, é melhor do que 5 horas em um único dia. 10 minutos todo santo dia. Disciplina, faça um cronograma, chega em casa, olha que legal isso também, família é o lugar que teoricamente teria que ser o lugar mais amigável. Então cria ali na família o momento do como foi o seu dia. E aí cada um tem 2 minutos para contar como que foi o dia. Porque o celular, da mesma forma que eu dei a dica aqui para você usá-lo para treinar, se você reparar, ele afasta você das pessoas. Sim. Você chega na sua casa, pega o celular, oi, WhatsApp, o que foi? Então começa a usar a ferramenta a seu favor. Quando tiver uma oportunidade, você com seus filhos, por exemplo, não sei se você faz isso, mas fica como dica. Filho, conta como que foi na escola hoje. Se você tem um filho, quantos anos tem os seus meninos? 8 e 10. Ótimo, melhor momento, que é o momento que as crianças começam a se comunicar. Tem as apresentações na escola, sim, tem os trabalhos em grupo. Então, você que tem um filho, crie oportunidades para ele falar. Filho, pode contar, não tem problema. Abre oportunidades para que ele ganhe confiança. Então são esses pontos que eu quero trazer aqui, Marcos. Primeiro, consciência de que você precisa trabalhar. Eu, por exemplo, eu dou aula de oratória tem 11 anos. Todo santo dia eu estudo alguma coisa. Todo santo dia eu vejo alguma apresentação diferente. Porque eu entendo que eu nunca estou pronto. E você nunca vai estar. No momento que você pensar assim, eu estou pronto, é o primeiro momento que você está perto de cair ribanceira abaixo. Porque você fica muito perto da soberba. Deixa comigo, eu tô nem aí, eu sou bom mesmo, vou lá e faço. Então é consciência, é disciplina e muito, muito trabalho. Você me lembrou de 2 coisas aqui. Primeiro, daquele meme, daquela trend no primeiro dia sem café. Segundo dia sem café. Primeiro dia sem café. Começa tudo de novo. Começa tudo de novo. E segundo, da nossa mentoria. Eu tinha um podcast anterior ao Up Talks, que chamava The Sellercast. E eu tinha gravado 8 episódios, acho, e eu nunca tinha assistido nenhum. E você me fez assistir. E foi difícil para você. Foi demais. Eu nunca nem tinha escutado a gravação em áudio. Eu sou assim, eu era um péssimo consumidor do meu próprio conteúdo. Gravei, toma. É isso aí, sabe? Não, tá aí, já tá pro mundo já. E realmente assistir ou escutar, lembrando das técnicas, lembrando observa isso daqui, observa como a voz, que eu lembro que foi uma coisa que você tinha me falado, Marcos, sua voz está sempre aqui assim, olha, é confortável, mas cara, você tem que brincar, chamar a atenção de alguém para alguma coisa,
levar para reflexão, você tinha, né? E acho que isso me fez evoluir muito, de verdade, sabe? Eu escuto às vezes as pessoas falando, principalmente que segunda-feira tem sempre um episódio de começar a semana. Eu brinco que o nome do quadro é Conselhos que Ninguém Me Pediu. É muito bom esse nome. Inclusive, assim, várias dessas coisas você falou, cara, treina todo dia. O primeiro dia que você achar que você tá, não, já tô bom. É o primeiro dia da ruína, já passamos por alguns desses, assim. É o momento tapa na cara. Vamos começar a semana, né? Curtinho, 6 minutos, só para dar aquela provocada mesmo. E aí o pessoal me fala, nossa, Marcos, pô, tá tão legal escutar do jeito que você tá falando, tal, envolve. E, cara, gente, aqui, ó, tá aqui o responsável por isso, sabe? Quem abriu os olhos para isso. E é o que você falou, não é... Você tem que fazer disso hábito, né? Sim, um hábito. O hábito, eu acho que é a coisa mais poderosa que a gente tem, assim, de qualquer coisa que eu particularmente acredito muito nisso, que nós somos eternos aprendizes na vida. O dia que a gente achar que a gente já sabe tudo daquilo, realmente, tá cara, vai fazer outra coisa, porque isso daqui você não vai fazer mais, você vai ser rapidamente substituído. E essa sede, né? Busque outras coisas, complementa aqui, o que já tá bom? Isso aqui já tá bom? Tá, sempre pode melhorar, mas, pô, vamos olhar isso aqui agora. O que dá para ajustar? O que dá para ajustar? O que dá pra gente melhorar? Vamos buscar o mais, vamos em frente, Né? É exatamente isso. A primeira coisa que eu falo com os alunos quando eles entram aqui na sala, não tem receita de bolo. Se você veio procurar a receita pronta de bolo, tá errado. Porque comunicação não é receita de bolo. Sim. Por exemplo, aqui, ó, o Marcos está segurando aqui, tem um script. Só que ele já me perguntou umas 300 coisas fora do script. Não. E eu não tenho como saber o que ele vai me perguntar. Se eu chego aqui esperando uma receita de bolo pronta, eu ia ficar, Marcos, esse aí eu não sei te responder, não. Então, comunicação não tem receita de bolo. Tem boas práticas. E essas boas práticas que vão conduzir você a ter essa segurança de fala. E é muito importante a pessoa pensar sobre isso. Isso daqui, na verdade, ele apesar de não estar numa função de um mapa mental, mas ele funciona como se fosse, para mim, como um mapa mental. Porque não são as perguntas. É por onde a gente vai caminhar. Né? Essa é a ideia, até porque você falou, a comunicação ela não pode ser receita de bolo, porque a partir do momento que eu te pergunto uma coisa, ou vamos mudar a situação, eu sou um vendedor e eu estou fazendo uma prospecção, eu já tenho ali aquele roteiro, né? Tem uma linha. Já tem uma linha ali, mas eu não sei o que a pessoa do outro lado vai responder. Isso aí. Porque se eu tenho um roteiro, eu tenho que mandar o roteiro antes pro comprador. O cliente, eu vou te perguntar e você me responde isso. Isso. Senão lascou. Porque se você responder alguma coisa diferente, deu ruim. Né? Então, acho que é essa a ideia da comunicação, né? Meio que um ping-pong. Sim, tem que ter uma estrutura, tem que ter uma linha. Por quê? Vamos lá, um vendedor. Se eu vou vender curso de oratória, que é o meu negócio, eu tenho os pilares que me levam a direcionar a pessoa para o fechamento comigo aqui. Se eu não tenho esses pilares, eu vou começar a achar, olha, acidentes. Eu vou começar a achar que aquilo está funcionando. Só que eu não posso achar. Eu tenho que facilitar o entendimento da pessoa. Então essa estrutura de fala, ela é potencial para você ter um resultado. É claro, você não pode, outra coisa importante, você não, na minha concepção, você não pode decorar. Sim. Pessoas que fazem apresentações decoradas, primeiro fica muito artificial, parece que tem um teleprompter aqui e a pessoa está lendo o que ela está falando e não fica legal. E se ela perder uma vírgula ali do raciocínio, já era, porque ela vai ficar procurando a vírgula e o resto do conteúdo vai embora. Então, quando você for fazer uma apresentação, e quando eu digo apresentação é a qualquer momento, isso que eu e o Marcos estamos fazendo aqui é uma apresentação. Você não tem que decorar, você tem que entender. Aí é completamente diferente. Eu entendo de comunicação. Por isso, qualquer coisa que você me perguntar sobre comunicação aqui, eu vou conseguir desenvolver, porque eu entendo do negócio. Agora, se eu decorei e a pergunta do Marcos for fora desse contexto, aí já é. A minha segurança, minha cara vai ficar lá no chão, porque Marcos, eu não sei. Então é entender, gente. E você, do seu negócio, você entende muito. Sim. Você entende muito. Se você está numa determinada posição dentro da empresa, você não caiu aí de paraquedas. Você estudou,
você tem vivência de mercado, ou seja, a palavra bonita, você tem background para isso. Então agora é usar isso a seu favor. Boa. Vamos falar de background agora. Existe uma técnica, por exemplo, para improvisar? Sim. Porque assim, vamos pensar no mundo real, né? Pô, beleza, eu tenho uma apresentação com a diretoria ou com o cliente, a apresentação da minha vida. Ok, eu vou me preparar, eu conheço o contexto, sei de tudo, vou me preparar, vou chegar lá e vou fazer a minha apresentação. Só que imprevistos acontecem, né? Ao mesmo tempo, pô, entrei no elevador aqui e tá o presidente mundial de uma grande empresa que eu tô querendo prospectar.